A viatura estava vindo de lá para cá, invadiu a contramão e subiu no ponto de ônibus. Pegou. Aí ela bateu ainda no outro carro ainda ali. Eu não sei qual foi o motivo, mas... Perseguindo? Estava uma perseguição. Ah, tá. Daí ela desviou no andarilho que atravessou ali. E perdeu o controle. E as pessoas estavam no ponto de ônibus? No ponto de ônibus aqui, ó. Nesse ponto de ônibus. Foi eu já tive. Não foi que tô? Não acredito. A gente está na linha verde aqui em frente ao BIC, ao lado da Avenida das Torres. As primeiras informações que a gente tem é que a viatura estava em um acompanhamento, seguindo para uma ocorrência de acompanhamento tático. Teria desviado de um andarilho para não atropelar ele, perdeu o controle, acabou subindo no ponto de ônibus aqui, atingindo as pessoas que estavam no ponto de ônibus. Pelo menos uma pessoa morreu no local, seria a vítima uma mulher. Uma vítima foi socorrida em estado grave. Os policiais também ficaram feridos. Infelizmente uma tragédia na tarde desta terça-feira aqui na linha verde. Olha o estrago, a destruição que ficou na viatura. A linha verde na pista sentido Fazenda Rio Grande está fechada nesse momento aqui. Várias equipes do SEAT, Corpo de Bombeiros vieram para o local para prestar atendimento aos feridos. Então a informação a princípio que a gente tem é isso. A viatura estava pela Canaleta, em um acompanhamento tático. Uma tá lá. Aqui onde os bombeiros estão trabalhando, a princípio é outra vítima, é o corpo de outra vítima que está coberta. Duas vítimas em óbito a princípio aqui nesse acidente, uma socorrida em estado grave ao hospital do Trabalhador. A grande maioria dos feridos estava no ponto de ônibus que foi destruído. O ponto de ônibus acabou sendo destruído no impacto. Uma tragédia na tarde desta terça-feira, aqui na linha verde, bem ao lado do viaduto da Avenida das Torres, aqui ó. A gente está ao lado do viaduto da Avenida das Torres, a viatura seguia em acompanhamento. Infelizmente, houve essa tragédia. Agora uma das pistas acaba de ser liberada aqui. Não tem essa informação ainda, se pegou os caras ou não. Mas a princípio o acidente aconteceu depois que a viatura desviou de um andarilho que estava atravessando a canaleta aqui. Atrás teria desviado para não atropelar o andarilho, se perdeu, desviou, perdeu o controle, invadiu a calçada, ponto de ônibus, atropelou as pessoas. Infelizmente, a princípio, duas pessoas em óbito aqui no local. Curitiba, aqui na linha verde, bem ao lado do supermercado Big aqui. 2 óbitos? 3? 2 óbitos? 3? Vou falar rapidamente aqui com... Não tá gravando, né? Não. São 3 vítimas então, fora os PM. Os PM. São 5 vítimas, mas os condutores tombou. Os atropelados, 3. 3 atropelados. 4. Beleza. Obrigado. Conseguimos apurar a informação aqui. 5 vítimas ao total. Os 2 policiais que estavam na viatura. 2 vítimas que acabaram morrendo aqui no local. E uma vítima socorrida em estado gravíssimo. Uma vítima socorrida em estado gravíssimo ao Hospital do Trabalhador. A vítima foi de helicóptero para o Hospital do Trabalhador. Infelizmente um dos corpos está aqui, que seria de uma mulher. A outra vítima está do outro lado da viatura. Alguns amigos dessas vítimas estão aqui, estão acompanhando aqui o trabalho da polícia, inclusive. A gente pode ver o corpo de bombeiros ali. A gente pode ver o corpo de bombeiros. Não temos o nome das vítimas. A gente pode ver o corpo de bombeiros mexendo ali nos pertences, tentando pegar a identificação das vítimas. Provavelmente daqui a pouco já vai sair essa identificação.
lá no grupo lá pra eles fazerem. Eu mandei mais 60 fotos. Tá bom. A gente não pode julgar a proporção. Algumas pessoas falaram antes tivesse atropelado um morador de rua, que não teria provocado essa tragédia, mas infelizmente no momento ali o policial fez para tentar salvar uma vida e acabou provocando uma tragédia. A partir do momento que eles estão aí em trabalho, é um risco que não só ele corre, mas como qualquer um de nós corre, né? Imagina que o motorista desse outro carro, que também não tinha nada a ver, ia imaginar que ia se mover num acidente dessa proporção hoje. Infelizmente uma tragédia, a gente pode ver aqui toda a movimentação. A pista, a linha verde aqui, ela segue apenas em uma das faixas, o fluxo. E todo o amparo está sendo feito aqui por parte dos bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Uma tragédia, né? Uma tragédia na tarde desta terça-feira aqui em Curitiba, na linha verde, ao lado da Avenida das Torres. Tenente! Tenente! Deixa eu tirar foto ali. Os policiais ficaram feridos. Pode dar uma palavrinha? Rapidinho? Não, tranquilo. Obrigado. Não, das 5 vítimas, 2 em óbito e uma em estado grave levada para o Hospital do Trabalhador. Das 5, 3 atropelados. 3 atropeladas. Das 3, 2 em óbito e uma socorrida em estado grave. Isso que foi o bombeiro, acabou de me passar aqui. A gente vai dar a volta aqui para mostrar qual que foi o caminho percorrido pela viatura, como que aconteceu esse acidente. Ó, a gente pode ver aqui um crachá, provavelmente de alguma empresa aqui, um funcionário da mesma empresa, provavelmente da vítima. Tem vários funcionários dessa empresa, eu não consegui ver o nome da empresa. Um corpo de uma vítima ficou aqui prensado entre a viatura e outro carro, e o outro corpo ficou caído ao lado aqui. As vítimas estavam bem aqui, ó, neste ponto onde aconteceu o atropelamento, aconteceu toda essa tragédia. Ah, beleza, pode ser então. Eu tinha pensado nisso, mas eu nem tinha te falado. Hein? O bombeiro me passou 2 em óbito, uma código 3 e os 2 códigos 2 motoristas. É de uma empresa, eu vi, ali, ó, dessa empresa aqui, ó. É o pessoal tudo dessa empresa. Eles estão vindo daqui, eu não sei qual empresa que é. São todas vítimas dessa empresa, as vítimas que estavam no ponto de ônibus. Para quem chegou agora e não entendeu a cinemática, a viatura vinha pela canaleta do Expresso nesse sentido. Ali atrás, ela teria desviado de um morador de rua. Para não atropelar o morador de rua, ela se perdeu, invadiu a pista contrária, atropelou as pessoas que estavam no ponto de ônibus e ainda colidiu de frente nesse carro. Foram 3 atropeladas no ponto de ônibus. Das 3, 2 morreram no local e uma socorrida de helicóptero ao Hospital do Trabalhador. Os policiais também ficaram feridos, já foram encaminhados para o hospital também. Os policiais, no carro, não tem informação de ferido no carro. E esse local aqui, só para vocês terem uma ideia, eu já fiz pelo menos umas 3 a 4 matérias, bem nesse ponto aqui, de atropelamento de morador de rua. De morador de rua. Impressionante como eles atravessam. Ó, a gente pode ver o pessoal ali, ó, se abraçando, provavelmente conhecido da vítima ali, ó. Estão todos, como eu disse, todos com crachá de uma empresa, todo esse pessoal que está aqui.
deve ser essas duas pessoas que morreram, talvez até que foi socorrida, possam ser todos funcionários da mesma empresa. Tem mais gente, a gente pode ver o crachá chegando aqui no local, foram autorizados a passar a faixa de isolamento. Nós estamos respeitando aqui uma faixa de isolamento. Mas uma tragédia que aconteceu aqui em Curitiba na tarde desta terça-feira. A gente já está com a matéria no ar, inclusive atualizando em tempo real a nossa matéria no massanews.com. O link está fixado aqui no top. Conforme vai chegando as informações, a gente já vai atualizando em tempo real no nosso portal. Se tiver qualquer dúvida, acesse aqui o link aqui que está fixado para ter mais informações. Essa mulher aqui também é amiga das vítimas, pelo que eu soube aqui. Na hora que a gente chegou, a gente viu ela conversando inclusive com algumas pessoas no telefone. O trânsito na linha verde foi liberado novamente. Estão liberando aos poucos, libera, para. Todo esse pessoal aqui é da empresa onde as vítimas a princípio trabalham. Não tem o nome ainda. Não tenho informações sobre o nome das vítimas. O nome da empresa. Não tem o nome da empresa também. Eu só sei que essas pessoas que estão aqui são da mesma empresa que a princípio são as vítimas. Elas conhecem as vítimas. Tá todo mundo com o mesmo crachá da empresa. Às vezes elas saíram do trabalho, estavam aguardando o ônibus bem aqui nesse local, onde era o ponto de ônibus que ficou destruído, quando foram surpreendidos pela viatura que tinha desviado de um morador, a princípio de um morador de rua. Para não atropelar o morador de rua, acabou acontecendo essa tragédia. A viatura, a princípio, estava em uma situação que a gente soube até o momento que ele estava deslocando para uma ocorrência ou estava em acompanhamento em perseguição policial, mas ela seguia pela canaleta. O problema é que um morador de rua tentou atravessar ali para não atropelar o morador, eles perderam o controle e aconteceu essa tragédia que vocês estão vendo aqui. O corpo de bombeiros chegou rapidamente, as ambulâncias do SEAT, helicóptero da polícia também prestou atendimento à vítima mais grave, com equipes médicas. E a vítima mais grave foi de helicóptero ao Hospital do Trabalhador. Aqui onde pode ver um oficial, o Tenente Janderson, do Corpo de Bombeiros. Ele está ali observando os ferimentos na vítima. Acho que estão tentando pegar a identificação. Acho que a perícia já está aqui no local também. Bem onde está o tenente, onde está uma das vítimas. A outra vítima está aqui, ó, atrás da viatura. Foram a princípio três atropelados, 2 morreram e uma socorrida em estado grave ao Hospital do Trabalhador. Os 2 policiais também ficaram bastante feridos, foram socorridos, estáveis a hospitais aqui de Curitiba. Não sei informar qual hospital eles foram encaminhados. Curioso, né? Eu vou dar um giro aqui, andar um pouco, movimentar um pouco para mostrar melhor para vocês. Foi mal, Costinho, desculpa. É bem em frente ao Big. A gente está bem em frente ao Big aqui, ó. Só para quem quiser se localizar melhor, a gente está bem localizado em frente ao Big aqui, na linha verde, embaixo do viaduto da linha verde. A gente consegue ver, o pessoal da PRF também está auxiliando na perícia aqui, ó. A gente consegue ter noção um pouco melhor, ó. O ponto de ônibus estava aqui, a viatura atravessou, atropelou as pessoas, invadiu a contramão da linha verde e bateu de frente no carro lá. Uma vítima está aqui, outra vítima está do lado de lá. A terceira vítima atropelada já está no Hospital do Trabalhador. Uma tragédia, infelizmente, aqui na linha verde em Curitiba. Ó, a viatura seguia fazer esse trajeto aqui, ó. Aqui dá pra ver bem, ó.
Ela fazia esse trajeto pela Canaleta, seguia por aqui. Quando desviou do morador, invadiu o ponto de ônibus. Ó, aqui a gente consegue ver certinho onde está o ponto de ônibus. Ó, ela seguiu exatamente esse trajeto. Ela invadiu o ponto de ônibus, atropelou as pessoas e bateu naquele Citroën, naquele veículo Citroën lá na frente, ó. A viatura, e acabou atropelando 3 pessoas que estavam no ponto de ônibus. Não conseguiram, não puderam fazer nada para desviar. Não deu nem tempo. Foi muito rápido, foi tudo muito rápido aqui. Infelizmente, nada pôde ser feito. Pode ver que aqui, ó, tem um pessoal sentado aqui, ó, que também seria da empresa. Aqui, ó, aqui é o pessoal da empresa também. Alexandre. A terceira foi socorrida de helicóptero ao trabalhador. 30 anos. São quantas vítimas no total? 3 e 2 policiais. 5 ao total. 5. Foi pro bombeiro que passou. Então beleza. Ó, ambulâncias do SEAT saindo nesse momento aqui, ó. Vamos baixar a faixa de isolamento aqui para elas passarem. Ambulância 1153 do SEAT saindo do local, ambulância do quartel central saindo aqui do local. E a perícia pelo jeito já está por aqui. Não consegui ver ainda aí quem são os peritos, mas a perícia já está por aqui. Nós vamos continuar atualizando as informações, trazendo informações posteriormente quem são essas vítimas. Mas a princípio o que foi repassado foi isso. A viatura seguia aqui pela Canaleta, na linha verde, desviou de um morador de rua, perdeu o controle, subiu na calçada, atingiu o ponto de ônibus, atropelou 3 pessoas no ponto de ônibus. E infelizmente 2 morreram na hora e uma socorrida em estado grave. A cobertura completa no massanews.com. A OML chegando neste momento aqui. Esse momento que chega a viatura do Instituto Médico Legal para fazer o recolhimento dos corpos. O motorista dessa carreta aqui, ó. Ele vai falar ali. Vamos lá. Vou chegar ali para tentar apurar aqui, ó, levantar mais informações. Nós estamos ao vivo. O motorista da carreta aqui. O carro vinha atrás de mim seguro. Eu estava vindo trafegando na linha verde, sentido Pinheirinho, aqui na frente do Big, aqui na Avenida das Torres aqui. Infelizmente a viatura da Polícia Militar, né, a tentativa de fazer o desvio de um pedestre aqui na Canaleta aqui, acabou colidindo no ponto de ônibus. Você até chegou a ver o momento que o policial tentava controlar de novo. Tentou de todas as formas, tentou controlar a viatura, mas infelizmente não conseguiu. Você chegou a reparar quantas pessoas estavam no ponto de ônibus? Parece que era 4 ou 5, não tenho certeza. 4 ou 5 pessoas. Depois disso, todo mundo espalhado pelo chão. Isso, daí o pessoal já caiu ferido ali, parece que já caiu uma pessoa em óbito ali, infelizmente, pelo que a gente pôde ver ali. Foi bem triste ali, bem lamentável mesmo. Então, o acidente teria acontecido quando a viatura desviou de um pedestre que estava atravessando aqui a Canaleta. Isso mesmo. Perderam o controle, tentou Isso. controlar, não deu daí. Não conseguiu, acabou colidindo no ponto de ônibus. Esse foi o condutor dessa carreta que estava passando e presenciou o acidente. Ó, ele parou, inclusive parou aqui para tentar prestar ajuda. Estava dirigindo essa carreta, viu todo o acidente. Então foi isso, confirmado. Uma testemunha confirmou a versão que a viatura seguia pela Canaleta
desviou de um pedestre. Ao desviar do pedestre, infelizmente, perdeu o controle. Eles tentaram ainda controlar a viatura, mas não foi possível. E aconteceu esta tragédia aqui na linha verde, infelizmente, uma tragédia. Parece que o pessoal estava saindo do trabalho também. Não, o bombeiro me falou 2 ao total. 2 em óbito. É duro que o bombeiro já saiu agora. A gente está bem próximo ao Hospital Erasto mesmo, é isso mesmo. A gente está no pé do viaduto da Avenida das Torres, ó, bem no pé da viaduto da Avenida das Torres. Quem vai apurar a velocidade, que velocidade que estava, como tudo aconteceu, é perícia, gente. A gente não pode falar, julgar o que realmente, sem realmente saber o que realmente aconteceu. O que temos de fato é que a viatura desviou de um pedestre que estava atravessando de forma, acredito, irresponsável, porque a viatura estava deslocando com sirenes e giroflex, estava ligando com alertas sonoros e a pessoa simplesmente atravessou. A viatura estava em ocorrência, ela estava em atendimento de ocorrência. Agora aqui na linha verde segue em 2 faixas na pista sentido sul. 2 faixas na pista sentido sul. Bastante congestionamento, até orientar motoristas, evitem a linha verde nesse trecho aqui, para evitar de ficar nesse congestionamento gigantesco aqui. Perdão, amor, não vi que tá. Tem um oficial do bombeiro ainda. Vamos ver se consigo falar com o oficial do Corpo de Bombeiros. Viaduto da Vitor Ferreira do Amaral. Desde lá de cima, próximo daqui, tá tudo parado, congestionamento gigantesco. Tá tudo... acredito que esteja muito congestionado. Infelizmente, ó, o trânsito fluindo, algumas pessoas ainda param para olhar, para o carro na linha verde para olhar o acidente. Trânsito fluindo, não atrapalhem o trânsito, continuem fluindo, gente, não parem. Eu tô tentando atravessar. Nossa, que grosseria, né, cara? Disney. Coitado do Toninho, cara. Oi? Não. Tentar chamar a entrada da cidade. Muitas pessoas continuam acompanhando aqui toda a situação. Olha a quantidade de gente que está acompanhando aqui o trabalho das polícias, todo esse trabalho aqui.
perdi o bombeiro de vista agora. Ah, tá saindo. Olha lá a viatura lá saindo. Eu ia tentar falar com o bombeiro, mas ele tá saindo aqui do local. Não temos os nomes das vítimas, Acho interessante nesse momento nem repassar ainda, para a família não ser obrigada a ter que vir aqui e se deparar com essa tragédia. Acho que nem interessante ainda seja divulgado nesse momento o nome das vítimas. A única coisa que eu queria conversar mais com o Corpo de Bombeiros é o estado de saúde da... Ó, o bombeiro parou lá, eu vou ver se consigo chamar lá, conversar com o oficial do Corpo de Bombeiros. Ele tá saindo de novo, agora foi de vez. Agora foi de vez. A viatura do Corpo de Bombeiros foi embora. Para quem chegou agora, dá uma lida ali no... Abre a matéria aqui que está fixada aqui, que tem já a informação completa. Nós vamos continuar acompanhando na sequência todos os fatos, tentar apurar depois, posteriormente, quem são as vítimas e não nesse momento aí que é bastante complicado. Inclusive que a família ainda não chegou aqui no local, torcendo que a família não venha para cá, né? Então, acho que, como eu disse, repito novamente, interessante nesse momento nem divulgar o nome das vítimas. Espera, levar para o ML do que a família está presente nessa tragédia aqui, viu? Não, o morador de rua não foi atropelado, ele não foi. Os policiais conseguiram desviar dele. Ó, tem um rapaz falando lá. Tem um rapaz ali que está conversando com a imprensa ali. Vou tentar conversar com ele também. Ver se ele fala. É um dos carros envolvidos ali. Ah, tá. Quando eu desci do carro, eu tava mostrando meu rosto. Não. Quando eu desci do carro, eu vi aquela moça lá que tá com o lençol branco, tá? Ela fizeram bastante coisa pra Reanimar. ela, não conseguiram. O PM estava do lado. Tinha um PM do lado no chão também. Tinha porque era o passageiro da viatura. Ele saiu machucado. Mas automaticamente, quando eu saí do carro, tinha uma pessoa morta debaixo do carro dos dois carros lá. Ali só tem um corpo, né? Na frente da viatura. Na frente da viatura. Só tem um corpo. Ah, tá. Não, estavam falando de dois lá entre os dois carros. Boa sorte, tá? Ó, quem tava falando aqui e não quis que mostrasse o rosto era o motorista daquele Etios, que também se envolveu, a viatura atingiu o carro dele. Ele conversou um pouco aqui. Vou ver se eu falo com ele de novo. Hein? Eu vou continuar mantendo para lá. O que você conseguiu visualizar aqui no local? Quando eu desci do carro? Não, de todo acidente. Eu tava vindo de Cajuru, sentido SIC. Uhum. Eu escutei o barulho, lógico, eu fui ver onde que era, se tinha acontecido algum acidente em volta do meu carro. A hora que eu fui ver, me deparei com a traseira da viatura suspensa vindo na direção do meu para-brisa. Automaticamente bateu, eu parei o veículo, porque daí eu já vi que no retrovisor que parou atrás de mim, batendo de frente com outro veículo, deu hora que eu desci e vi toda essa cena aí, trágica aí. Uma tragédia, né? Uma tragédia. Você conseguiu ver o momento que a viatura desviou do Não, porque foi muito rápido. Até o pessoal comentou se eu vi giroflex, velocidade, eu não consegui ver nada porque foi muito rápido. Só vi os corpos mesmo. Esse seria o motorista daquele Etios, do Toyota Etios, ele não quis mostrar o rosto. Aí eu tava conversando sem mostrar, virado pro lado contrário. Então só confirmando 2 óbitos, uma vítima grave no Hospital do Trabalhador, uma mulher de aproximadamente 30 anos. E os 2 policiais feridos. Eu recebi uma mensagem agora há pouco aqui,
inclusive falando que o estado de saúde dos policiais não é nada bom, infelizmente também. Quer dizer, a gente não sabe se a tragédia pode aumentar ou não ainda. Os números podem se agravar. Não sabemos ainda o estado de saúde dessa vítima que foi levada de helicóptero ao Hospital do Trabalhador. Os nomes ainda não foram repassados, a perícia está aqui, a perícia já está aqui, o Instituto Médico Legal já também segue aqui, realizando os trabalhos, e acredito que não vai demorar muito para a cena dessa tragédia seja toda removida aqui da linha verde. Aqui nunca volta. Ah, beleza, obrigado. A princípio as vítimas, as 3 vítimas são mulheres. A princípio. Não posso afirmar, mas a princípio são isso, as 3 vítimas são mulheres. Pessoal, a cobertura completa está aqui no massanews.com, a gente vai só acompanhar aqui, vamos fazer uma pequena pausa e podemos voltar a qualquer instante ao vivo aqui da linha verde. Acompanhe também a cobertura completa às 7h20 no SBT Paraná. Terá toda a cobertura completa agora à noite às 7h20 e no massanews.com no decorrer aqui da nossa programação. Ó, tem alguém falando aqui, vamos só pegar aqui esse depoimento final. Então havia, além dessa outra pessoa que está caindo um pouco mais para cá, segundo você, haviam 2 pessoas, um casal prensado entre o Citroën e a viatura. Sim, 2 pessoas, um homem e uma mulher ali prensado. E essa outra moça controlando de carro. 3 pessoas em óbito também, um acidente ali que é visível de ver. Você chegou a ver na hora, a gente chegou agora, chegou a ver o acidente, como foi? Não cheguei a ver o acidente, mas eu passei bem no momento, né? Eu vi quando o trânsito já começou a parar, eu vi o estilhaço já. Não vi quem que bateu, nada, só vi quando voou os pedaços de carro. Tá, você tem como afirmar se a viatura estava com giroflex ou a sirene ligada? Não escutei barulho de giroflex, de sirene. Não tem como afirmar, porque eu não vi, eu só vi quando foi o impacto. Tá certo, então. Esse Sofrer a violência. motociclista que passava aqui pelo local do acidente, Paulo Sérgio, e acabou presenciando todo. Um detalhe que chamou a atenção é que esse homem, ele tá falando que tem 2 pessoas prensadas na frente do carro. É isso daí. É. Como oficialmente ninguém veio conversar ainda aqui, O bombeiro falou que são só 2. o bombeiro falou 2 mortos aqui no local. Agora estão falando de 3 mortos, 2 na frente do carro. Isso a gente não consegue afirmar aqui no local. Quer dizer, os números podem ser pior do que a gente imagina. Nós vamos continuar apurando aqui e voltamos a qualquer instante ao vivo. Continue acompanhando também toda a programação completa no massanews.com e no SBT Paraná daqui a pouco.